a UFRJ e a FESP de São Paulo utilizaram um software que analisou mais de 1 milhão de tweets pró-Bolsonaro e descobriram uma coisa inédita que ninguém sabia, que 55% das postagens feitas em favor do presidente Jair Messias Bolsonaro são postagens feitas por robô. Eu não sei se quem assiste esse canal sabe, mas já se descobriu, por exemplo, que um assessor do Eduardo Bolsonaro utilizava o gabinete do Eduardo Bolsonaro para poder promover ataques a opositores do Jair Messias Bolsonaro e também para impulsionar páginas pró-Jair Messias Bolsonaro, e também já foi encontrado IPs de utilização de páginas pró-Bolsonaro e impulsionamento de robôs também no Senado. Agora eu pergunto a vocês uma coisa importante: se o Twitter consegue acompanhar postagens do Bolsonaro que desrespeitam as diretrizes da plataforma e do Silas Malafaia também, já que o Silas Malafaia também teve postagens apagadas por ferirem as diretrizes da plataforma do Twitter, por que o Twitter não tira do ar esses perfis falsos também? E segundo, por que os políticos como o Rodrigo Maia, por exemplo, não tomam alguma atitude em relação ao Eduardo Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro e ao Flávio Bolsonaro, já que está mais que evidente que os filhos do presidente têm utilizado milícias virtuais para promover os interesses do seu pai na rede social? Eu vou falar sobre essa pesquisa aqui, queria pedir inclusive que vocês compartilhar essas informações que a gente vai trazer nesse vídeo aqui. Lembra você que se você gostar desse conteúdo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso aqui vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente compartilha aqui, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas através do seu WhatsApp, Facebook ou Instagram. E caso vocês queiram apoiar o nosso trabalho aqui também, na descrição desse vídeo tem as informações de como você pode apoiar o nosso canal, assim como também a nossa loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com. Pois bem, meu povo, a UFRJ e a FESP analisaram 1.200.000 tweets a favor do presidente da República com a ajuda de softwares para poder entender se era orgânico ou não eram orgânicos esses posts. E adivinha o que aconteceu? Eles conseguiram identificar que cerca de 55% das postagens feitas no Twitter pró-governo ou pró-presidente Jair Messias Bolsonaro são impulsionadas por robô, uma coisa que todos nós já sabemos. Aí eu pergunto para vocês, se a UFRJ, se a FESP São Paulo tem acesso a softwares que encontram essas informações, será que o Twitter também não tem? Eu não sei se vocês lembram, mas lá em 2018 o Facebook tirou do ar várias páginas associadas ao MBL por compartilhamento de fake news e por também ter robôs para poder disparar conteúdos. Como é que acontece a situação dessa envolvendo uma plataforma como o Twitter e não tem, por exemplo, a mesma eficácia dessa plataforma em tirar do ar esses perfis? A gente sabe, inclusive, que o monitoramento do Twitter, ele funciona, tanto que ele tirou do ar alguns posts feitos pelo Jair Messias Bolsonaro, que feriu as diretrizes da plataforma, como também tirou do ar alguns posts do Silas Malafaia que também feriam as diretrizes da plataforma. Mas por que eles não tiram do ar, por exemplo, esses perfis que basicamente existem para impulsionar fake news pró-Jair Messias Bolsonaro? Eu vou ler para vocês aqui um trecho da reportagem e vou tecer outros comentários no final, tá aqui, ó. Estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP-SP, obtido em primeira mão pelo Valor, mostra que robôs foram responsáveis por mais da metade das publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Por meio de ferramentas de ciências de dados, as professoras Rose Marie Santini, da UFRJ, e Isabela Calil, da FESP, demonstram que robôs responderam por 55% dos 1.200.000 posts que usaram a expressão Bolsonaro Day para homenagear o presidente em 15 de março, dia de atos de rua pró-governo. A pesquisa identificou a ação de 23,5 mil usuários não humanos a favor do presidente em um universo total de 66 mil usuários que publicaram a hashtag naquele dia. É um exército de bots e ciborgues criados, cultivados e programados para fazer bombar o assunto que for conveniente para quem os comanda, no exato momento escolhido para o ataque. É assim, inclusive, que várias fake news são impulsionadas. Quem assistiu, por exemplo, o documentário Privacidade Hackeada mostra o trabalho da Cambridge Analytica para poder promover políticos ao redor do mundo, inclusive no nosso país, o Jair Messias Bolsonaro, que recebeu ajuda
do Steve Bannon. Agora, do que adianta essas pesquisas serem divulgadas se o Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube e outras plataformas virtuais ou sociais não utilizarem esses dados, por exemplo, para promover um limpa nas suas plataformas? Se você utilizar, por exemplo, a pesquisa dessas professoras para poder levantar um ponto de vista em relação à gravidade que isso representa, além de 55% dos posts serem feitos por robô, praticamente também metade dos perfis são falsos. Mais de 23 mil perfis são falsos. Aí eu falo pra vocês, como é que o YouTube, por exemplo, consegue apagar contas falsas da minha conta quando tem inscrições falsas? Tanto que casualmente o YouTube ele faz um limpa no número de inscritos, ou inscrições falsas, ou pessoas que não interagem com o canal. Roda e vira, o YouTube vai e tira lá 1000 inscritos, 800 inscritos, 200 inscritos do meu canal e de vários canais famosos no mundo aí. Então como é que eles têm acesso a essas informações? O YouTube, o Twitter, o Facebook, o Instagram, e não fazem valer esses dados? E aí eu levanto para vocês a possibilidade, meus amigos, retenção e audiência. Eu já contei para vocês aqui recentemente que eu estava fazendo aqui em casa os meus alfazeres domésticos e botei lá no IGTV algumas informações, alguns vídeos para poder assistir, para poder opinar depois sobre os vídeos. Entrei primeiro na página do Boulos, depois na página, por exemplo, do Marcelo Freixo, e toda vez que os vídeos acabavam, havia 1 ou 2 vídeos de movimentos similares ao conteúdo do Boulos ou do Freixo, e depois um monte de vídeo que era de movimentos de extrema direita, movimentos que se dizem conservadores. Ou seja, existe uma alta taxa de retenção desses públicos nas plataformas virtuais, e por conta disso não tem efetivamente uma ação desses grupos ou dessas plataformas para efetivamente tá tirando do ar esses perfis falsos. Por isso, inclusive, o desafio que eu fiz aos bolsonaristas para boicotar essas redes sociais nunca será cumprido, porque essas plataformas são utilizadas para impulsionar os conteúdos falsos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, promove e ajuda, inclusive, a enaltecer as suas propostas, tanto virtualmente quanto no mundo real. Eu queria pedir, inclusive, que a CPMI das fake news utilizasse esses dados aí para poder, em próximas audiências que venham a ter, ou em próximas outivas que venham a ter com testemunhas ou pessoas que queiram participar, para que possa ficar esclarecido por que o Twitter, o Facebook, o Instagram e o YouTube não tomam medidas mais enérgicas, já que os dados podem ser encontrados. Outra observação que eu queria fazer é que as professoras deveriam ser convidadas para poder explicar como é que essa análise é feita e se seria possível essas plataformas analisarem esses dados sem tanta burocracia, porque para mim fica evidente que não tem interesse das plataformas em retirar esses perfis do ar, até porque eu já disse para vocês, existe uma alta retenção desse público nas plataformas virtuais, e por conta disso vocês veem com frequência aí hashtags em apoio ao Bolsonaro ou em ataque a pessoas que são antagônicas ao Bolsonaro, sempre no que a gente chama de Trend Topics, tá bom? Deixa aqui a opinião de vocês sobre o que é que vocês acham, acessa a reportagem que vai estar no primeiro comentário fixo aqui e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque somente assim a gente vai continuar crescendo nessa plataforma. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!